eu sou a Bianca e nesse vídeo eu vou fazer uma pequena reflexão sobre o tema de conhecimento prévio no aspecto do ensino-aprendizagem, baseado na leitura do artigo Conhecimento Prévio dos Discentes, Contribuições para o Processo de Ensino-Aprendizagem, baseado em projetos, e também da charge apresentada na consigna do trabalho, ok? Então, basicamente, eu acredito que sobre a leitura do texto é um texto muito fácil de ler, muito acessível e traz boas reflexões, né, para as pessoas que o leem. A questão do conhecimento prévio é muito válido para todo ensino-aprendizagem, né, tanto no ambiente escolar quanto fora dele. Nenhum ser humano é uma folha em branco, né, como diziam algumas teorias do passado. A gente sempre tem algo na nossa bagagem, né, e esses conhecimentos prévios de origem sensorial, cultural, né, ou até mesmo escolar, são a base para a gente construir novos conhecimentos. Nenhuma criança, né, no caso do ensino fundamental e educação básica, nenhuma criança chega no processo escolar sem os seus conhecimentos, né? Todos nós somos oriundos de alguma família, de algum ambiente, temos uma condição social, cada um particular, diferente, ou viemos de regiões diferentes, né, desse país que é tão grande. Então, cada criança vem com o seu costume, com o seu hábito, né, com o seu conhecimento. Eu já vivenciei no colégio crianças que muitas vezes a gente vai fazer uma atividade de começo de escrita e tem crianças que não conhecem, por exemplo, algumas frutas, tem outras que já vêm e conhecem todas. Por quê? Porque é uma vivência. E é um conhecimento prévio que muitas vezes a gente, enquanto professor, julga que todos os alunos têm, né, em determinada idade. E isso não é algo concreto, não é algo verdadeiro. Então, essa visão de a gente olhar e levar em consideração como principal consideração no processo de ensino-aprendizagem, esse conhecimento prévio do aluno é essencial, de fato. E tira também aquela visão já tão questionada e que já caiu por terra há muito tempo, de que o professor que é o detentor do conhecimento, né? O conhecimento é algo empírico, então a gente precisa vivenciar. E todos os nossos alunos têm as suas vivências. Eles vão para o colégio com as suas vivências, com as suas marcas. Eles têm isso. E a gente precisa ouvir isso deles. Muitas vezes, alguns alunos vão ter mais conhecimentos do que nós próprios em alguns assuntos, pela vivência. E valorizar isso é um estímulo para a aprendizagem, né? Oportunizar que o aluno fale, que o aluno discute, que ele seja ouvido, que o conhecimento dele seja valorizado, é algo extremamente importante para a autoestima e também para o estímulo de aprendizagem, né? Para o gostar de aprender, por querer aprender. Além de que é básico para uma estrutura cognitiva. Então, se muitas vezes a gente chega numa aula e só passa um conteúdo, sem antes fazer um questionamento, sem antes investigar o conhecimento prévio do aluno, às vezes pode ficar faltando uma conexão, né, do assunto que está sendo trabalhado para o conhecimento prévio do aluno. Então, muitas vezes a gente pode estar falando de algo com uma terminologia mais complexa e sem investigar o conhecimento prévio do aluno, a gente perde muitas vezes essa conexão, né, de uma teoria com uma prática, ou exatamente disso. A gente começa a trabalhar algumas questões mais complexas e um conteúdo mais simples, o conhecimento mais básico, mais empírico que o aluno tem, se a gente não explora isso, ele não consegue elaborar esse novo conhecimento, essa nova aprendizagem. Fica algo sem nexo.
Então, quando a gente busca primeiro o conhecimento prévio do aluno, para depois trabalhar, né, um conteúdo ali formal, a gente dá a oportunidade de ele criar relações, criar conexões, pensamentos, né, racionalizar sobre o conhecimento prévio que ele tem e sobre o conhecimento que vai ser passado, que vai ser elaborado. Então, é algo primordial. E isso desde lá da educação infantil, dos mais pequenininhos, né, até a faculdade, de fato. Então, é algo que facilita a aprendizagem, ela torna um caminho mais, mais acessível, porque a gente se dispõe a acessar de fato os conhecimentos prévios do aluno, essa estrutura cognitiva que ele tem, e permite que essa estrutura já existente possa criar novas conexões, possa ampliar, né, possa agregar a esse conhecimento novas aprendizagens. Não simplesmente, você vai aprender isso. Não, você vai agregar ao que você já tem conhecimento. Então, isso facilita, porque a gente vai construindo de acordo com o pensamento, com o conhecimento prévio que o aluno já tem. Então, é algo assim, de fato, primordial e um questionamento que é interessante as pessoas, professores, educadores, trabalhar isso o tempo todo, né? Eu acredito que, inclusive, pais no dia a dia, ao conversar com as crianças, a gente trabalhar questionando ela, faz ela pensar sobre o que ela já sabe, para daí então pensar como solucionar ou refletir sobre a situação. Então, levar em conta esse conhecimento prévio é algo primordial em todas as situações de ensino-aprendizagem, sejam elas formais ou informais. Sobre a charge, respondendo os 3 questionamentos. Quais atividades você faria com os alunos? E também já respondendo, como eu responderia aos alunos da charge, nos questionamentos dele na charge 2. Ali eu realmente responderia que sim, eles poderiam contar e que eu, enquanto professor, e acredito que todos os colegas ficaríamos muito contentes em ouvir as histórias deles. E as atividades que eu faria, né? Pensando aí nessa situação que eu teria 2 alunos que têm essa ascendência nordestina e da região sul, né? E oportunizaria para eles, de fato, contarem o que eles sabem sobre as regiões deles, né? Inicialmente, acredito que com a turma a gente poderia explorar o mapa do Brasil novamente, sinalizar onde fica a região Nordeste, onde fica a região Sul, e fazer um brainstorm no quadro, assim, né? O que vocês conhecem sobre? Levanta a mão, a professora escreve e vamos anotando, né? A região Nordeste e a região Sul, em separados, às vezes até em momentos separados, né? A primeira aula ali a região Nordeste e depois trabalhar a região Sul. E fazer esse brainstorm desses aspectos sobre o que eles conhecem, deixar isso anotado também para refletir. Depois eu faria uma divisão em grupos para trabalhar alguns trabalhos mais completos, né? E ver também, de certa forma, os alunos se organizarem, né? Fazer esses trabalhos de cooperação, né? Ao invés de uma avaliação formal. Também pensando ali na questão dos projetos abordados no texto, né? O trabalho com projetos. Criar ali com a turma um projeto de apresentação sobre as regiões, né? E apresentar ali para eles o que a gente observa em cada região, né? O que a gente pode pesquisar sobre. E isso a gente pode trabalhar ali no brainstorm depois, né? Questionar os alunos, o que vocês querem conhecer sobre essa região? O que é importante a gente saber sobre ela?
e pegar as ideias deles, né? De repente, uma música, estilos musicais, o folclore, comida típica, tipos de formas de se vestir, né? As comidas típicas num sentido também de comidas que são conhecidas, né, por todo o país, que o país absorve essa cultura também, jeitos de falar, né, essa pluralidade linguística que o nosso país tem, que deve ser respeitada. Então, elencar alguns tópicos e deixar o grupo se organizar na apresentação. Fazer uma comida típica em casa, trazer, se tivesse a oportunidade, fazer no colégio, né? Mas eles se dividirem, você vai trazer a comida típica ou trazer alguns ingredientes típicos da região que talvez alguns alunos não conheçam, que possam experimentar, ou a professora pode ficar responsável em trazer isso, que é algo mais complexo, né, de fazer muitas vezes, dependendo da situação social e econômica do colégio, da escola, dos alunos. E oportunizar, alguém vai trazer uma música, alguém vai vir vestido com um traje típico, se tem algum aluno que tem essa cultura, vai trazer uma história da avó, do avô, dos pais, da região, vamos pesquisar imagens, vamos estudar uma personalidade dessa região e conhecer essas questões típicas e culturais do país, que é tão importante e que a gente se apodera também de fato, né, para conhecer. E fazer isso tanto da região Nordeste quanto da região Sul, né, e acredito que das demais regiões também para fazer esse paralelo, né, de repente trabalhar os 5 grupos ao mesmo tempo, dividir esses grupos, tendo cada um como líder, né, aquele aluno que tem essa ascendência de tal região, o que é de lá de fato, poder liderar o grupo, contar suas histórias e fazer esses momentos de apresentações, onde todos os alunos possam perguntar, possam aprender. Quem tem esse conhecimento prévio sobre a região vai poder falar, vai poder apresentar. Os que não têm vão poder perguntar, vão poder associar com alguma novela que a mãe já assistiu, que eles viram, alguma música que eles conhecem, algum artista, né, alguma comida que eles já comeram e não sabiam que era de lá, que vinha dessa região, dessa cultura, alguma religião que também eles possam seguir, mas que não sabiam que tem sua fundação na região. Então, todos esses aspectos, trabalhar aí num processo, né, num projeto, e ao final ter essa apresentação, um dia cultural na sala de aula para apresentar. Porque, de certa forma, isso também contribui, a gente leva em consideração o conhecimento prévio do aluno e, principalmente, o fazer, né? O aluno fazer, o aluno pesquisar, buscar esse interesse e também ser algo atrativo, né, para os alunos, algo divertido. É muito mais divertido você poder experimentar uma comida típica do que só ver uma foto, né? Ouvir uma música, fazer uma dança da região do que só ver um vídeo. Então, acredito que essas vivências contribuem e fazem mais sentido para agregar o conhecimento prévio e para também construir esse novo conhecimento, essa nova aprendizagem que vai se moldando junto com as informações que você já tinha, com as informações que seus colegas vão passando, com as possíveis informações que a professora possa contribuir também nas apresentações. E a avaliação, ela acontece no processo, né? Isso é fato, a gente está avaliando o aluno o tempo todo. Então, avaliar esse processo, como que eles elaboraram isso, né? Como que foi dividido essa questão de cooperação, essa questão dos projetos. E ao final, até como uma forma talvez mais formal de avaliação,
E também, de forma divertida, fazer um quiz com toda a turma sobre as regiões, pautados também naquelas informações que a gente recolheu no brainstorm lá no início das aulas. Então, elaborar um quiz, um jogo de perguntas e respostas com toda a turma para discutir, né, essas questões que foram apresentadas, que a gente conheceu, que já sabia, e levantar todos esses questionamentos e aprendizagens novas, para poder avaliar o quanto que foi válido, né, esse projeto e quanto que agregou ao conhecimento que eles já tinham. Se de repente, se no quiz surge coisas muito diferentes do que surgiu no brainstorm, ou coisas mais aprofundadas, se algumas questões, opiniões mudaram também. Então, todo esse processo de diálogo acontece o tempo todo, né? Em todo o processo de projetos. Então, acredito que são essas minhas reflexões e seria essa forma que eu abordaria esse conteúdo com os meus alunos. Muito obrigada.